Boa tarde a todo o público, boa tarde, meu querido amigo professor Alisson Mascaro, tudo bem? Querido Leonardo, boa tarde a Daiane, a todas e todos que estão aqui neste momento no Brasil agora. Que alegria, que emoção voltar à rotina das reflexões mensais. Aqui me tens de regresso, é isso aí. Exatamente, Alisson, e exatamente, eu sei que você gosta dos clássicos aí do cancioneiro brasileiro, né? É isso exatamente. aí. Alisson, antes de mais nada, você está bem? Está tudo bem com você? Como é que você está? Obrigado, querido Leonardo. Eu quero agradecer a todo o público, nosso querido público da TV 247, por tantas mensagens, por tantas expressões de amparo, de belas palavras que, no momento de perseguição e dor, são fundamentais e são valiosas. Eu tenho dito que, quando se atravessa o deserto da perseguição, uma palavra de amparo é água para quem passa por esse deserto. E quero dizer, querido Leonardo, desta, eu diria, imensa corrente que se faz de tanto carinho, de tanto apoio nessa luta, e dizer a todas e todos que eu, com o passar, né, do tempo, buscarei responder a tantas mensagens, enfim, buscarei dar esse abraço a todas e todos vocês nesses dias agora, inclusive, nós estamos tendo, querido Leonardo, bons avanços na investigação criminal a respeito dos haters, a respeito dos criminosos que passaram esses quase 2 anos realizando esta perseguição criminosa, anônima. Então, passos estão sendo dados para elucidar, eventualmente, um pedaço de toda essa trama maligna. Então, eventualmente, nós aprenderemos com esta situação, com este caso, para podermos ter armas para avançar na nossa luta social. Eu não quero que aconteça com mais ninguém no nosso país o que teve que acontecer comigo desta perseguição que é inumana. Então, quem sabe esses fios efetivamente serão desbaratinados a fim de que nós possamos vencer uma página triste da história. É isso aí. Mandar um abraço para a nossa amiga comum, Dora Encontro, que nos assiste aqui. Feliz com mais essa entrevista e a gente feliz aqui com a sua audiência também. Obrigado ao Tony, sugerindo que você vá ao podcast Três Irmãos, né? A Ângela dizendo: Alisson, muita força para você reconhecer que a vida só pede coragem para protegê-la. Alisson, antes de a gente começar no nosso tema propriamente dito aí, da questão da governabilidade, da frente ampla, de tudo isso que o presidente Lula está vivendo, eu queria te pedir uma reflexão como intelectual, que eu acho que até vai se conectar com o nosso tema sobre o 2 de julho, né? Como é que você vê a importância dessa data, que era uma data que muitos achavam que era uma data da Bahia, mas é uma data nacional? Essa é eu diria, uma posição simbólica, porque eleger uma data não é algo mais do que um símbolo. Mas símbolos são fundamentais para organizar um povo e a luta de um povo. Nós temos efetivamente algumas datas que dizem respeito à independência política do Brasil. É bom que nós nos lembremos que os espaços de poder no Brasil colônia eram os espaços do Rio de Janeiro, porque foi a capital brasileira no tempo colonial e foi, inclusive, a capital metropolitana quando a corte portuguesa para cá veio ao tempo da invasão napoleônica. Então, o Rio de Janeiro, de fato, concentrava o poder político no Brasil, mas Salvador foi nossa capital do país, quando colônia, por séculos. Então, Salvador tinha uma elite dominante, uma elite política, que foi alijada do poder quando a capital foi transferida lá nos meados do século XVIII para o Rio de Janeiro. Mas é preciso que nós lembremos também que existe um terceiro grande polo que também fez guerra para a independência do Brasil, que foi o Pará. Belém do Pará teve um papel também próprio nesta luta, e o povo do Pará constituiu, em um certo momento, lá da colônia, uma espécie de unidade à parte em relação ao Brasil. Era o Grão-Pará. O Grão-Pará era uma unidade administrativa, uma espécie de estado colonial próprio, com a capital em Belém, enquanto
nós tínhamos a outra capital em Salvador, que depois foi transferida para o Rio de Janeiro. O que eu quero dizer com isso é que houve muitas lutas no Brasil. E a luta dos baianos e das baianas, muitas mulheres de grande memória se inscreveram nas lutas pela independência da Bahia e independência do Brasil. Esta luta baiana tem uma característica muito própria, porque é uma luta que partiu dos estratos, eu diria, das classes altas também, baianas, soteropolitanas, mas do povo. Então, enquanto no Rio de Janeiro esse processo foi administrado pelo alto, pelo filho do monarca português, pelo futuro Dom Pedro I, enquanto isso se deu na corte, na Bahia se deu com capilaridade popular, de tal modo que também tem um símbolo que eu diria que é lindo em todo esse processo do 2 de julho, que é o fato de lembrar que uma independência, ainda que só política, não econômica, como foi o nosso caso no século XIX, mas uma independência não se faz com uma canetada. Ela não é um instrumento apenas de declaração, como foi o 7 de setembro às margens do Ipiranga, um puxar de espada e um grito, um lema. Não é só isso. É também um processo de luta, é também um processo de batalha, eu diria física, campal, como foi o caso da Batalha Baiana, das batalhas, né? Porque foram muitas e por muito tempo. De tal sorte que aqui, então, nós demonstramos que o Brasil tem uma história de luta, e essa luta também foi uma luta popular. Maria Quitéria, tantas e tantos outros que se alistaram, que participaram desse movimento. E isso para nós é magnífico, porque nós começamos a contar para a nossa gente que a história do Brasil foi uma história de gente que soube batalhar, e batalhar num nível de luta física mesmo pela nossa independência. Os demais países da América Latina também tiveram apenas uma independência política, não econômica, porque isso foi uma tônica daquele momento nas colônias espanholas e na nossa, que era portuguesa. Só que nesses países houve, de fato, uma contraposição mais, eu diria, ampliada entre os elementos coloniais e aqueles que eram metropolitanos da Espanha. Houve uma dissensão muito grande. No caso do Brasil, ficou a 50%, porque o sucessor aqui do poder foi filho do próprio poderoso dinástico português. E, nosso caso, foi o único caso que teve, sequencialmente, majoritariamente, a saída da colônia para a manutenção de uma monarquia. Então, o Brasil foi a única monarquia sistemática da América, porque é a única sistemática, porque o México teve um brevíssimo período de uma tentativa monárquica, mas que não floresceu, não prosperou. De tal modo que aqui, então, nós precisamos lembrar que o povo brasileiro já lutou, e já lutou muito. Tem muitas histórias magníficas do nosso povo. Eu falei por um acaso do Pará, mas em outras circunstâncias houve lá os cabanos, houve muita gente de norte a sul do Brasil com muito furor e muita ação de luta. Então, que bonito que é podermos ver que já há uma disputa também simbólica. O 7 de setembro se conclui majoritariamente neste 2 de julho. Então, foi um processo aqui de batalhas, só para contar do 7 de setembro ao 2 de julho, porque ainda ficaram outras por muitas províncias do Brasil, não acabou totalmente no 2 de julho, mas toda esta expressão que simboliza o 2 de julho demonstra que por quase um ano houve guerra campal pela independência do Brasil. Que bom que isso seja um exemplo para nós, porque isso poderá nos dar uma dimensão que precisamos ter no tempo presente, que é a da luta do povo por transformar a nossa sociedade, porque a nossa independência plena, não só política, plena, e a possibilidade de ter efetivamente o povo no poder compartilhando da riqueza do país, isso ainda não aconteceu, mas este é o sonho e esta é a nossa esperança. Não, era exatamente aí, Anderson, que eu queria conectar, né? Antes, vou agradecer aqui ao Aparani, dizendo: saudades, querido professor, feliz pela sua resiliência, força, coragem e generosidade, né? E aí é o ponto, né? Porque o presidente Lula, ele começou a defender a justiça tributária no país, isso provocou o que ele próprio chamou, eu achei muito feliz essa expressão também, Alisson. Ele disse que há uma rebelião nas elites brasileiras, né? E quando a gente fala do 2 de julho, essa retomada histórica é importante, porque parece que nunca existiu povo no Brasil, né? Que a independência foi um acordão, que tudo foi acordão, que o povo não existe.
Então, é importante, quer dizer, mostrar, quer dizer, que o povo batalha pela sua libertação para a gente trazer agora para essa nova fase do governo Lula, né? Em que o Lula está decidido a enfrentar os super ricos, ou os privilégios dos super ricos, né? Então, eu queria te perguntar se você vê de fato uma guinada no governo Lula e como você vê esse movimento. Se é da boca para fora, se é real, se o presidente Lula percebeu que dizer, olha, que ele está batendo aí num muro de concreto com esse centrão, como é que você vê, então, a conexão dessa ideia de povo no poder com o movimento presente do presidente Lula? Que emoção, querido Leonardo, poder refletir hoje com toda a nossa caminhada, com toda essa luta, poder refletir sobre o que vivemos, o potencial das lutas que nós temos, entendermos se vamos conseguir alcançar um outro patamar da nossa luta social e da esperança da sociedade. Eu não conheço nenhum processo político na história que não tenha sido contraditório. Isso aqui é importante para dizer para as companheiras e companheiros, porque cada vez mais que passa a nossa vida e cada vez mais a sociedade, quando vai acumulando dores e batalhas e sofrimentos e guerras, porque estamos vivendo em tempos de guerra, guerra contínua, isso falamos depois, mas nesses tempos não existe nenhum espaço no qual as lutas se apresentam, todas elas com as suas bandeiras postas, como se fossem a realidade do seu interesse. Existe muita contradição no mundo e nós não podemos fazer uma espécie de idealismo de imaginar que está tudo anotado, está tudo marcado e então as peças já estão jogadas e o mundo não tem o que fazer. Esta é a hora de mais decisiva luta destes nossos tempos históricos. O povo do mundo está vivendo mal, desesperado, psiquicamente o povo está num grau de sofrimento sem fim, o capital está agindo cada vez mais diretamente para destruir símbolos, pessoas, lutas, e cada vez ele consegue fazer processos, eu diria, mais sofisticados possíveis. Eu posso aqui dar esse testemunho meu. Na hora em que eu estava no auge dessa minha luta, vem este absurdo preparado por 2 anos, de tal modo que leva a nossa luta, e leva, pelo menos aqui, a minha fala pública de luta, a ter que passar uma temporada inteira curando dores desta espada que enfiam do nada e ferem. E isto é uma espécie de atraso na luta. Então, fazem isto com o presidente Lula, depois do auge dos seus 2 mandatos, da presidenta Dilma, fazem isso que fizeram com ele. Quanto isto não é um impedimento às lutas? Assange, depois de ter dado a público tantas informações, como se faz num caso como o dele. Então, nós estamos vivendo num mundo no qual efetivamente as batalhas estão ficando mais renhidas. E por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta chegarmos agora com um discurso de dizer assim: o presidente Lula não está fazendo nada, é um jogo de cena, este de levantar um cartaz. Não adianta falar isso. Como também não adianta dizer assim: por levantar um cartaz, então toda a luta foi destravada e agora nós vamos para frente e agora são de fato os pobres contra os ricos e vamos adiante. O que eu estou dizendo é que tudo tem matiz, tudo tem o espaço no qual nós temos que pensar, onde nós podemos nos apoiar, fincar o pé, para avançarmos na batalha. Efetivamente, esta luta por falar agora ao nosso povo de justiça tributária é um espaço, é uma oportunidade ímpar nesses 2 anos e meio de governo Lula, do terceiro governo Lula. É a primeira vez que se abre uma bola, que se põe uma bola no campo tão boa para fazer disputa ideológica. Então, não é sempre que isso acontece. É raro. E quando acontece, é um dever social de quem está lutando a luta por transformar a sociedade, de poder aproveitar e poder incrementar, inclusive, esta bola para que ela possa fazer gol, eventualmente, efetivamente. Então, o que estou dizendo é que todo o processo social é muito complexo. E não adianta dizer,
o capital já tomou o seu lado e então tudo está determinado. Querem, inclusive, um exemplo, porque eu penso que esse espaço, querido Leonardo, inclusive, é um espaço de educação, porque nós precisamos avançar na compreensão do nosso tempo e da nossa história. Por um acaso, hoje é 2 de julho, por um acaso, o querido Leonardo me deu aqui este exemplo, para começar, da independência baiana e brasileira. Lá está aqui a imagem muito marcante do presidente Lula com a primeira-dama e o governador da Bahia, taxação dos super ricos. E isto aqui tem até uma exclamação, não é isso, Leonardo, ao final? Exatamente. Isso aqui é muito emocionante. Eu vou tomar o exemplo do 2 de julho para observarmos como é que nenhum processo social está alheado, afastado de disputa. Eu disse aqui da Bahia, que teve mais progressismo na independência do que o próprio Rio de Janeiro. Só que não se pode esquecer que no Rio de Janeiro, naquele tempo, do 22, também estava, do 1822, também estava no subjacente às cortes no Rio de Janeiro um grande processo de luta. Também lá havia isso, porque não adianta dizer os portugueses vieram transplantados para o Rio de Janeiro e os portugueses tinham interesse. Eventualmente, muitos dos portugueses no Rio de Janeiro tiveram interesse em dar as costas para a metrópole e acumular na exploração, por exemplo, da escravidão. Era um interesse das elites do Rio de Janeiro. Então já tinha divergência com Portugal. Alguém vai dizer, mas não é exploração, mas isto se chama, essa descoberta do marxismo, isso se chama fração de classe. A classe burguesa é a classe que explora. Só que esta classe burguesa tem frações. Uma explora de modo escravocrata, a outra explora pelo comércio, uma explora pela indústria, a outra pela agricultura, pelos serviços e assim vai. Pois bem, não é um bloco homogêneo. Eu estou falando tudo isso porque o presidente Lula, neste momento, está colocando o pé a partir de algumas frações de classe burguesa do Brasil contra outras frações. Então, está começando a se delinear melhor aqui quais são os apoios que tem o presidente Lula e quais são seus alvos, quais não são os apoios do presidente Lula. Ele está percebendo que algumas frações de classe do Brasil não o apoiarão na eleição do ano que vem, mesmo. Ele pode pintar de ouro, se pintar de ouro, ele pode, enfim, falar as palavras mais doces, fazer coração. Há estratos da burguesia que não estão nem aí com ele, não gostam dele, não gostam do PT, parece ser de esquerda, já odeiam. A pergunta é, existem estratos que gostam dele? A pergunta minha é essa, fundamental, porque é preciso saber aonde põe o pé. Porque se disser, não tem extrato nenhum, para onde vai? E aí vai uma outra reflexão que eu vou fazer. Só que eu quero lembrar que, eventualmente, toda disputa, até dentro deste núcleo explorador da burguesia, do poder econômico, do poder político, tem disputa, tem luta. Eu quero aqui ensinar, poder falar aos companheiros e companheiras, quando Dom João VI veio ao Brasil e se tornou rei aqui no Brasil, rei do Brasil e Portugal, veio com a mãe, Maria I, quando veio para cá, Dom João VI descobriu, Dom João VI, por um acaso, a história o pinta dos piores modos possíveis, a sua mãe também, mas, por um acaso, a família Bragança era dada ao gosto musical, um gosto musical até refinado. Era uma casa monárquica europeia dada à música erudita. E Dom João, quando veio ao Brasil, descobriu que no Rio de Janeiro estava um mulato, um homem cujo pai era branco e a mãe era escravizada, e este compositor do Rio de Janeiro era, eventualmente, um espetáculo de músico, como na Europa havia pouquíssimos. E no continente americano, nos Estados Unidos, no Canadá, de lá, passando pelo México até chegar ao sul, não havia nenhum músico com a qualidade deste homem pobre que estava no Rio de Janeiro. Chamava-se José Maurício Nunes Garcia. Este homem, para nós, que somos da luta, é um orgulho enorme, porque é um homem negro, de alta qualidade de erudição, muito capaz, e que foi, eventualmente, o maior músico das Américas até aquele momento. Ele foi o maior compositor da história do Brasil, depois ele foi superado, eventualmente, pelo Carlos Gomes e pelo Villa-Lobos.
De tal modo que os 3 maiores da história do Brasil são esses. E ele era um homem humilde. No Rio de Janeiro, nunca saiu do Rio de Janeiro. Ele não tinha um piano para tocar. Ele tocava com uma espécie de papelão para ver. Quando ele precisava guardar uma música, ele ficava imaginando como seria no piano, de tão pobre que era. Pois bem, Dom João VI chegou ao Brasil, ficou encantado com José Maurício, o tornou músico oficial do Império, do reino, no caso. E, depois de uns 2 ou 3 anos, o músico oficial do reino de Portugal pegou o navio lá, porque estavam todos eles dominados por Napoleão, e numa próxima leva de navios veio para o Brasil. Chamava-se Marcos Portugal. Tinha até o nome do país. E esse Marcos Portugal era o músico oficial do Reino de Portugal, branco, chegou para cá com todos os tapetes vermelhos postos para ele, e então Dom João VI tirou a bolsa que dava para o José Maurício e passou novamente ao músico oficial do reino. O que eu estou dizendo é o seguinte: dentro da corte havia uma espécie de divisão, porque havia o grupo dos portugueses que vieram com todos os direitos aristocráticos, na música era esse Marcos Portugal, e havia um brasileiro que era magnífico, era 1000 vezes melhor que o Marcos Portugal, que o Dom João VI gostou de pronto, só que depois não teve condições de tocar. Por um acaso, o Pedro I, filho do João VI, era um excelente músico, é uma coisa impressionante essa, ele é um compositor magnífico, enfim, o hino da independência dele, ele era muito bom mesmo, compositor, e foi aluno do José Maurício. E então apoiou o José Maurício, depois que foi declarada a independência, o José Maurício morreu logo em seguida. Morreu velho já, mas um grande compositor. O que eu estou dizendo é que numa corte, no Brasil, onde a gente lê todo mundo junto, todo mundo junto com o mesmo interesse, eu só estou contando o caso do José Maurício, que nós, pessoas de esquerda, deveríamos gostar muito, não porque ele fosse de esquerda, não sabia nem que era isso, mas é porque é um símbolo de alguém que veio do nosso povo, e foi genial, e o Brasil esqueceu esse nome, perdeu metade das composições dele, porque não guardou, não registrou, não tirou cópia, e, enfim, infelizmente, a gente só tem outra metade. A Missa de Santa Cecília, a obra mais importante dele, tem 1h30 de composição. Então, o que eu estou dizendo é que se tem uma disputa entre um brasileiro pobre na corte e um rico que veio de Portugal para a própria corte, que dirá, então, a disputa da corte de Portugal no Brasil com a Bahia, que dirá o governo Lula. Então, me foi muito feliz essa ocasião do 2 de julho, porque não adianta dizer, o governo Lula, ele representa a burguesia. Sim, isto qualquer governo, ele e todos os demais. Mas que fração está dentro do governo Lula e qual não está? Aí, querido Leonardo e queridas e queridos, eu quero avançar só 2 casas aqui. O mercado financeiro domina igualmente o governo Lula, como dominou o governo Bolsonaro e o governo Temer. O governo que menos foi dominado pelo mercado financeiro foi o governo Dilma. É bom que nós nos lembremos que Dilma Rousseff, nossa querida presidenta Dilma Rousseff, em 2013, baixou os juros na caneta. Eu estou aqui com uma BIC na mão, mas na caneta dela, que deve ser BIC também, ela baixou os juros a um patamar muito diminuto historicamente. 1 mês depois, 2 meses, começam as manifestações contra Dilma. Então, há uma espécie de simbologia aqui. Não se pode determinar que haja uma total relação, mas há uma relação simbólica. Baixou os juros, caiu. O governo Dilma foi o governo que, naquele momento, menos foi favorável ao mercado financeiro. Depois ela teve que, para continuar o mandato, e no segundo mandato, a salvação daquele governo foi compor-se com o mercado financeiro e compor-se entregando muita coisa. Mas ela tentou fazer um processo bom. O que estou dizendo é o seguinte: o mercado financeiro controla o nosso momento político do país como controlava antes. A questão da taxa de juros é um exemplo disso. Enfim, pode nomear alguém próprio do governo, isto é, uma forma de reprodução econômica que vai em bloco. Não muda. Se mudar é uma pouquinha coisa. E, eventualmente, está mudando para mais, não para menos, em termos de taxa de lucro. Pois bem, aqui não muda. O mercado financeiro domina o governo como dominava os outros. O que muda, então, de lá para cá? Muda muita coisa. Porque o negócio das privatizações é diferente no governo Lula do que no governo Bolsonaro e no governo Temer. Petrobras não está para ser mais privatizada. E outras empresas, Caixa Federal, Banco do Brasil, BNDES, voltou a um peso decisivo na política econômica, que não tinha no governo Bolsonaro. Então, mercado financeiro é igual. O
movimento daquilo que poderia se chamar industrialização é diferente. Efetivamente, ainda que o governo não consiga industrializar muito, mas pelo menos tenta estancar a desindustrialização, tenta destravar alguma coisa, um resultado, ainda que residual, vem, enfim, efetivamente. Para com a privatização. Quais são os espaços, então, que ainda ficam em dúvida? O mundo agrícola, o mundo agro, este mundo é ideologicamente bolsonarista. Ele é por ideologia anti-escravista, porque isso advém da tradição escravocrata, dos latifúndios. Esta gente tem que marcar a diferença brutal em relação ao pobre, ao trabalhador. É gente que 30 anos atrás dava tiro em trabalhador e hoje continua ainda dando tiro. Então não foi só simbólico no momento presente, é tiro no povo. Então, eu diria que o presidente Lula, já com 2 anos e meio desse terceiro mandato, percebe que ele não consegue ganhar muita coisa do mundo do agro. Ele tenta compor, mas não sai. Enfim, daí não vem muita coisa. Peculiarmente, querido Leonardo, um setor que tem muita capilaridade e o governo não entra é o setor de serviços. Eu estou aqui simbolizando esse setor neste cidadão que veste verde, que é o tal do senhor velho da van. Esse mundo, eu diria, do varejo e do atacado também de venda, esse mundo é um mundo também ideológico. Então, se a gente pensa nessas associações comerciais, o Leonardo, querido, deve conhecer bem a Associação Comercial de São Paulo, gente desses setores, enfim, todo o Brasil tem associação comercial. Essa gente é antipetista até a medula. O cara que abre uma porta de correr do seu negócio, esse cara abriu a porta, chegou o primeiro cliente, ele xingou o Lula. Então é sempre uma coisa como essa, enfim, o Lula, o PT, a culpa do Brasil é isso, aquilo. Então eu diria que tem um setor também aí de serviços, de comércio, no qual o governo não entra. Este seria mais fácil de entrar, porque demonstraria potencialidades para o consumo, mas é incrível como, eventualmente, uma loja pode até vender mais, mas para ela a culpa é do Lula e coisas assim. E no tempo lá do Bolsonaro, eventualmente, não tinha o que vender, mas mesmo assim era bolsonarista. Então, o que eu estou dizendo é que o governo Lula tem que encontrar quais são as frações nas quais ele se apoia. Incrivelmente, são poucas. Porque são indústrias que dependem do BNDES, poucas. Banco do Brasil, Caixa Federal, a maioria dos bancos é contra os bancos públicos. Então, o espaço da burguesia no qual Lula se apoia é pequeno, o agro é contra. Então, tem pouca coisa aí para ele fazer de apoio. Qual é o único apoio que ele pode ter? E se ele tem, então ele tem tudo que ele precisa, é o povo. Só que exatamente faz 2 anos e meio, esta variável não foi tentada. Por quê? A forma de organização do governo Lula é por composição, é por não criar conflito, é governar com o mínimo conflito possível. Então nunca chamou o povo. Só que agora, como começa a perceber que o banquete já está montado para que ele seja mais uma vez rifado, não estou dizendo que ele vai ser rifado com impeachment mês que vem, não é isso. Até pode, porque pelo número de votos que teve a questão do IOF, o impeachment passa. Mas não é o caso, não tem condição, não tem clima para isso. Mas até isso pode ser. Mas está rifada a eleição do ano que vem. O governo tem um pedaço dele que já vai para a oposição. São esses partidos de direita, muito declaradamente de direita. Globo é o que é. A imprensa nunca gostou do governo, essa imprensa tradicional e velhíssima. Então, o que eu estou dizendo é que está muito demarcado o jogo, e então, de algum modo, até por perspectiva estratégica, o governo percebeu que não dá mais para tentar consolidar, ver se o agro, de repente, abre a cabeça, ver se mais setores do comércio voltam para o presidente Lula. O setor do comércio, inclusive, é muito próximo do Gilberto Kassab, esse setor que está representado por esta burguesia que na política é o centrão, enfim, não é essa extrema-direita do agro, nem do mercado financeiro, é o centrão. Mas não vai muito com o presidente Lula, enfim, vende mais o seu peixe para o Tarcísio do que o presidente Lula. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, houve uma certa consideração de que não tem mais jeito, agora é o povo. Só que como chegaram ao povo depois de 2 anos e meio nos quais não havia esse diálogo com o povo, não havia mobilização ideológica. Eventualmente, a melhor bola possível foi dada pelo IOF, porque não sei nem se tinha expectativa ou não, mas aqui já há um mote, um lema pronto e acabado.
é a maioria contra a minoria. São os pobres contra os ricos. Se isso puder ser explorado, eu diria ideologicamente, cultivado politicamente, aí tem um gol de placa. Então, fico muito feliz que nesse momento, não sei se por estratégia desesperada, já chegando na véspera das eleições, ou por alguma espécie de consciência, de declaração de que é necessário, pelo menos ter uma bandeira para um mandato, nós estamos vivendo um tempo que tem aí um lema que pode descavar energias que galvanizem a nossa sociedade. Não, foi muito bom você falar isso, foi uma boa exposição, Alisson, porque é o seguinte, quer dizer, a questão que a gente coloca é, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo para isso, você falou falta um ano e meio, menos de um ano e meio para a eleição, na verdade, né? E também sobre essa questão da frente ampla, né? Quer dizer, o governo, na verdade, ele buscou a conciliação, a composição, fazendo uma leitura de cenário de que teria a democracia contra o fascismo, que era o Bolsonaro. Bolsonaro está indo para a cadeia, né? Então ele está sendo removido. As classes dominantes ainda estão escondendo, mas está na cara, quer dizer, que o candidato escolhido é o Tarcísio de Freitas, né? Principalmente dessa Faria Lima, etc. E tal. Nesse contexto, quer dizer, então o Lula agora percebe, quer dizer, que a classe dominante se coesionou em torno do candidato da direita, não vai sobrar nenhum partido para ele. Será que a gente está chegando naquele momento em que ele vai ter que, entre aspas, chavizar o Brasil, quer dizer, né? Na linha, assim, quer dizer, quase que chavista mesmo, de buscar, assim, quer dizer, uma total conexão com as classes populares? Seria o necessário e devido, e aí alguns fatores jogam contra esta possibilidade de avançar na mobilização social. Quais são esses fatores? O governo ele é um zigue-zague, ele não é um governo cortado, sabendo que existe um núcleo de progressismo, de centro-esquerda, de desenvolvimentismo, ao menos, composto com uma direita. O zigue-zague é tamanho que não se sabe direito qual é o corte. Então, nem o governo entende ou compreende de modo pleno quem fica do seu lado caso ele tome uma posição à esquerda e não à direita. Isso aqui é uma questão muito séria, porque eu dou o exemplo da própria Globo. Isso aqui eu acho que é um exemplo decisivo. A Globo é contra o Lula ou a favor do Lula? Que isto, para o governo... Ela é a favor de um Lula de direita e contra um Lula de esquerda. Perfeito, perfeito. E isso é que eu demonstro que não tem um corte reto, tem um corte zigue-zagueante. Por quê? Porque a Globo tem um lado, que é o lado do imperialismo, é o lado do mercado financeiro, é o lado do mundo agro, latifundiário, etc. e tal. Esse é o lado dela, ela não mudará jamais desse lado. Pois bem, e como é que ela então joga com o governo Lula? Porque o governo Lula, o agro está dentro do governo. Isso aqui já é uma dimensão. O governo Lula não consegue fazer reforma agrária, porque ele podia pegar toda essa verba que deu para o agro, para financiar o ano que vem, e podia fazer o mesmo com reforma agrária. Então, nós precisamos de divisas de exportação agrícolas para a China e para o exterior. Mas por que tem que ser na mão desses latifundiários? E por que não pode haver grandes cooperativas agrícolas populares? Por que não pode haver, inclusive, empresas públicas comandadas pela Embrapa que produziriam muito melhor e com muito mais eficiência do que ter 10 latifundiários num espaço de uma região, de um estado? Aquela Embrapa poderia ter as terras, ela coordenava essas terras, que são de 10 latifundiários atualmente, ela plantava onde devia, ela reflorestava onde devia, inclusive ajudava o clima, ajudava a recomposição de mata ciliar, rios, etc. e tal, lagoas e outros mais, trazia o povo, mobilizava o povo passava a ser não um povo que tem que pensar conforme o latifundiário, o povo podia pensar conforme o MST, conforme uma cabeça, inclusive, de quem trabalha na lavoura mesmo. Por que nós não mudamos e nós não damos uma espécie de super Embrapa? Não estou dizendo para fazer aqui simplesmente uma divisão de uma fazenda para dar para 40 pequenos agricultores. Eu estou falando para usar a Embrapa num nível como seria o da Petrobras. A Embrapa poderia ser um núcleo de termos grandes propriedades agrícolas
com alta industrialização. Nós teríamos mais divisa econômica para o Brasil do que atualmente como se faz com o latifúndio. E também porque o latifúndio, a pessoa ganha os tubos e o que ela faz? Ela compra uma casa do Gustavo Lima, então ela compra uma casa com colunas de gesso gregas no meio de Goiás, ela compra camaro amarelo, ela compra jatinho que faz não sei o que lá, e vai na festa e coisas assim. Imaginemos se todos esses recursos ficassem com o povo. Então, eu diria que a gente teria um crescimento científico na agricultura extraordinário. Agora, por que falta esta, eu diria, iniciativa? Porque seria fundamental que a gente gastasse o mesmo e tivesse muito mais divisas agrícolas para o Brasil, mas não na mão dessa gente. Mas o que falta? Falta entender se dá para rachar com o mundo agro e ainda assim ganhar mais. E dá. Não estou dizendo que a gente vai perder divisas, estou dizendo que a gente vai acumular mais divisas ainda. Só que aí a agricultura passa a ser uma economia pública e não só na mão de 20 latifundiários. Só que isto racha não sei quantos senadores, não sei quantos deputados, etc. e tal. A grande pergunta é a seguinte, mas já não rachou? Essa gente não gosta do governo. Aí fica nessa ilusão, por isso que eu digo, se a gente soubesse que o corte é assim, separava. Só que como é desse zigue-zague, tem sempre a expectativa de que vai ter um senador do Mato Grosso que eventualmente vai gostar do governo e vai fazer coração. Só que não faz, nunca faz, é muito raro um latifundiário que goste do governo, é um ou outro. Eu lembro, querido Leonardo, eu acho que até a gente chegou a conversar sobre isso faz uns 2 anos ou uma coisa assim, até houve um prefeito do Mato Grosso que acompanhava o 247. Você lembra disso, Leonardo? Tinha um prefeito de lá que via o 247, enfim, mas foi tão... O prefeito de Rondonópolis era fã nosso, acompanhava todos os dias, fã especial do Pepe Escobar também. Aí, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é tão diferente um prefeito de Mato Grosso acompanhar o 247 que virou um assunto, e 2 anos depois eu estou lembrando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é tão raro ter uma figura como essa, que é até exótico, de tal modo que a gente está lembrando dessa figura. Porque todos os demais prefeitos, ou a maioria dos demais prefeitos, não vê o 247. A maioria vê o que a gente já sabe que vê. De tal modo que, o que vale ganhar? Para fazer toda essa coisa, para ganhar o prefeito de Rondonópolis, não sei nem se ganhou a reeleição, se disputava a reeleição, não sei nada. Enfim, é muito pouco. Então, por que a gente não investe numa grande Embrapa, na qual o MST está junto, na qual o movimento de agroecologia está junto, de reflorestamento do Brasil está junto? Olhemos a capacidade disso tudo. Tem, ao final do ano, toda o conclave mundial para discutir a ecologia, para discutir o meio ambiente. Nós poderíamos ter aproveitado tudo isso. Mas o que é isso? Falta iniciativa, falta medir a força. E também porque esse mundo é todo ele um mundo que domina muito diretamente a política nacional, e também a Globo e outros mais. Então, o que estou dizendo é que a própria Globo aqui é do agro, mas é também no mercado financeiro. Sobra uma parcela para cuidar do governo Lula, que seria a parte que lhe interessa. Uma certa esquerda progressista, esta muito de direita, que é essa que defende privatização, só que é esta que eventualmente ganha bolsas, carguinhos para discutir temas, eu diria, muito suaves da luta social, essa está com o governo Lula, porque o governo Bolsonaro é contra direitos humanos, é contra qualquer dado civilizacional, mas o governo Lula quer ser o Partido Democrata do Brasil. Se for, não dá certo, porque o Partido Democrata é a causa da ruína dos Estados Unidos junto com o Partido Republicano. E aqui no Brasil, o Partido Democrata são os tucanos, Fernando Henrique Cardoso, PSDB. O governo Lula não tem opção de ser Partido Democrata, ele tem que ser o partido do enfrentamento. Aguenta fazer isso? Eu diria que nesse momento ele está sendo obrigado a fazer um teste. E qual é esse teste? Quem que ele perderá se ele fizer esta campanha, por exemplo, do IOF? Tem que saber que gente do União Brasil, que gente do PP, que gente desses partidos que estão dentro do governo não aceitam de modo nenhum esta plataforma. Se o governo tivesse mínima condição de saber o que é sobrevivência, em via de regra ele tem, o presidente Lula é um sobrevivente, ele então faria um mapa político e diria, olha, metade desse partido aqui não está comigo, 4/5 desse partido não está comigo. Esse 1/5 que está me dá 10 votos ao todo na Câmara. Eu preciso dos 10 votos? Preciso. Mas como é que eu faço que eu dou um cargo inteiro, um ministério inteiro para um partido e só me dão 10 votos? Então, que eles têm 80 votos, só me dão 10. Eventualmente, aí tem que ter uma inteligência política de ver se o governo Lula consegue rearranjar os partidos brasileiros
para destacar esses 10 cidadãos, deputados desse partido que não ficará com o governo, ver se eles aglutinam com mais 10 outros 20 de outro partido e formam um partido de direita satélite do governo. Vai precisar fazer um arranjo político para não perder esses votos, mas também para não ficar refém de entregar 5 ministérios para esses 10 ministérios para essa gente. Então, agora é o momento no qual a gente vai entender direito quem fica e quem racha. E eu diria que, neste momento, o governo nunca é um governo... A tendência do presidente Lula é uma tendência sempre conservadora. O presidente Lula não é a esquerda da esquerda, ele é a direita da esquerda. Então, a tendência dele não é rachar, a tendência dele é fazer, semana que vem, um almoço com o Mota, passar a mão no rosto dele e dizer, muito bem, vamos de brigas para lá e vamos para frente, etc. E tal. Já sabemos que a tendência nunca é rachar. Só que no nível simbólico já há um cartaz levantado. Vamos ver até onde vai e vamos ver como é que o governo consegue também manejar isso, porque perder esses votos da direita, dos que já votam no governo, ele não quer perder. Mas por que tem que dar, então, o ministério inteiro para um partido que só entrega 1/10 dos votos para o governo? É melhor destacar esses 10 e trazê-los para um outro partido e, eventualmente, rearranjar a estrutura política nacional. Bom, tem uma pergunta fantástica aqui, Alisson. E o nosso tempo está correndo, eu quero agradecer ao Luiz Parra, que disse assim, Alisson, a gente te ama e nós amamos você também. A Tuxo mandou um abraço aqui. Obrigado aqui a Pet Torres, que mandou um apoio. Mas eu achei essa pergunta do Ângelo fantástica. Ele fala assim, Alisson, bom tê-lo de volta ao debate público. Você diria que o governo é refém do sistema ou protagonista? Isso aqui me intriga, né? Faltaria ele um projeto de país? Tem duas perguntas, mas eu achei a primeira mais instigante. Eu quero mandar um abraço para o professor Ângelo Ester, da Universidade Federal de Juiz de Fora, um dos grandes intelectuais do Brasil, e um pensador da universidade, como há poucos no Brasil. E o ano passado lançou um livro e eu tive a alegria de fazer o prefácio do livro, é esse aqui, Crítica da Universidade, da editora Lutas Anticapital. Professor Ângelo, um abraço ao senhor, à professora Regina e a todas e todos de Minas Gerais. Vejamos que é o mundo, inclusive, dos intelectuais e da universidade, como esse mundo é o mundo no qual o capital preside qualquer palavra crítica, é uma palavra perseguida. Então, eu quero poder aproveitar e dar um abraço também ao querido Leonardo Godoy, esse grande intelectual brasileiro que está aqui mandando mensagem, eu estou lendo aqui também agora, e todos que mandaram mensagem também. O governo é refém do sistema. Isso é inegável. O governo Lula não é um governo de enfrentamento do sistema. De enfrentamento do sistema, por exemplo, é o governo da Colômbia. Por lá, nós temos algum enfrentamento. Um modo de governar é enfrentando. O governo da Cláudia Sheinbaum, no México, e do López Obrador, é um modo de enfrentamento. O caso do Brasil é um caso mais próximo desse do Uruguai, no qual a esquerda é uma esquerda de acordo. Portanto, não é uma esquerda que enfrente. E com isso já temos uma dificuldade. Qual é? É pela natureza desse arranjo político que o governo de esquerda do Brasil não consegue destravar grandes lutas sociais. Ele não gosta disso. E também tem um dado que é o dado da própria personalidade. Em psicanálise, querido Leonardo, queridas e queridos, existe um conceito muito central, que é o conceito de repetição. As pessoas, todas as pessoas tendem a repetir aquilo que estrutura a sua fantasia, seu desejo, suas repressões. E o presidente Lula já tem 3 mandatos e mais 2 da presidenta Dilma, na qual ele também interveio. E nestes 5 mandatos de PT, a tendência do presidente Lula, em situações de crise, não é avançar à esquerda, é retroceder, é tomar a posição sempre mais conservadora. Isso é da natureza dele. Por isso ele é, originalmente, um sindicalista. Ele não é um líder marxista, revolucionário. Ele veio do sindicato. Porque sindicato, quando disputa a situação salarial da base com o patrão, o sindicato chega ao meio termo. Então, a classe trabalhadora quer um aumento salarial tal, o patrão não quer dar, chega a uns 50%, uma forma de acordo. O presidente Lula foi forjado politicamente para acordo, não foi para o confronto. O confronto é para, ao final, chegar num acordo. Então, ele, obviamente, teve que viver confrontos a vida inteira. As greves do ABC eram confrontos grandiosos. Só que, ao final, chega em acordo.
Quem vem de uma tradição política, eu diria, de matriz de transformação social, sabe que o momento mais importante não é o acordo, é o enfrentamento. A presidenta Dilma veio dessa tradição marxista, revolucionária. Ela sabe que tensionar é mais libertador do que fazer acordo. Move mais a sociedade buscar tensão do que acordo. A presidenta Dilma tem outra formação. Ela é efetivamente, originalmente, de esquerda, marxista. Ela não está buscando acordo. Depois, obviamente, o governo dela não é um governo revolucionário, é um governo que adveio de eleições. Enfim, aí a situação é uma situação política dada. Só que eu estou dizendo da personalidade. Então, o presidente Lula tende a repetir a história dele desde a década de 70. Qual é? Em caso de tensão, tenta chegar à melhor síntese para todos os lados. Isso será toda a formação dele, isso foi a formação dele, isso será nesse momento. Portanto, não tenhamos ilusão de que ele vai romper com o Mota, com o Alcolumbre. Ele nunca fez isso. Enfim, é sempre o contrário. E nunca ele continua levantando uma bandeira dessa por muito tempo. Então, levantou agora, vai fazer um teste, vai ver quanto isso pega, o quanto a Globo vai xingar, o quanto o Estadão vai xingar e outras entidades mais vão fazer a mesma coisa, vai ver o quanto a Faria Lima vai gritar quanto a isso. Se ele percebe que isso rende eleitoralmente, ele avança. Se ele percebe que isso se torna muito ruim, ele dá uma tirada de pé. Mas o fato é o seguinte, pela primeira vez em 2 anos e meio, ele tomou uma certa posição um pouquinho à esquerda do que ele sempre toma. Então, é alvissareiro o que está acontecendo. Ele levantou um cartazinho hoje, e isso já representa muito. Agora, vejamos nós. O Brasil tem 50%, 60%, 70% do povo querendo mudança. Nunca a esquerda institucional liberal fala em mudança. Quem fala é a direita. A direita fala que vai quebrar tudo, a direita quis dar golpe, tudo mais. A primeira vez que essa esquerda institucional liberal, representada pelo governo, levanta um cartaz, já energiza 40% das massas. Ou seja, no dia de hoje, eu estou falando aqui com o querido Leonardo no 2 de julho, a nossa base de esquerda já está feliz. Puxa vida, pela primeira vez um cartazinho de combate ao capital em 2 anos e meio. Ou seja, existe uma massa do povo sedenta por dar soco. Como sempre o governo de esquerda liberal é quem contém o soco, quem fica dando soco é a direita. Então essa gente que quer dar soco vai toda para a extrema-direita, vai toda para o bolsonarismo, e essa gente muito contida, essa gente de ONG dos Estados Unidos, essa gente que quer um mundo somente do discurso e não da luta efetiva, essa gente que fica com o governo, essa gente que anda nos jardins, em Pinheiros, na Vila Madalena, Santa Cecília, é só isso que sobra para o governo. Mas o povão mesmo quer quebrar o mundo. Então, pela primeira vez que o governo Lula resolve, nem falou muita coisa, enfim, é só IOF, mas resolve levantar um cartazinho, imaginem a qualidade disso tudo. O que eu gostaria de dizer é que se nós tivéssemos hoje capacidade de gritar e mobilizar as massas, a gente levantava em um ano 70% da população para mudar a sociedade brasileira. Se a gente explicasse direitinho, se tivesse voz de comando e voz clara, cristalina, potente em relação a isso. Por que essa voz falta? Não é que falte gogó para o presidente Lula, ele é muito bom orador. É que, se começar a tentar mudar a sociedade, tem que dar tchau aos apoios que até agora tem. Esses apoios de Globo, apoios de Faria Lima, que estão aí controlando o Banco Central, e outros mais. Vai ser briga, e aí tem que chamar o povo. O governo topa isso? Deveria topar, porque é a única forma possível de mobilizar e transformar. Aguenta isso? Pela repetição histórica do presidente Lula, ele tende a não brigar e não criar conflito. Mas a necessidade do tempo presente exige conflito. Então, nós estamos vendo agora que se a esquerda puder dar sua voz de mobilização, levantar-se e, eventualmente, ajudar o governo a ser ajudado, porque, infelizmente, é assim, é tão difícil o nosso quadro político que a gente tem que ajudar a pessoa a ser ajudada. Se o povo conseguir ajudar o governo a ajudar o povo, porque o governo por si só não toma posição de esquerda, se puder haver isto, de repente destravam energias tão suficientes que dá para ganhar a eleição do ano que vem, mas mais, dá para começar um processo um pouco mais maiúsculo de mudança social. Não, obviamente, eu não tenho esperança nenhuma de que o PT transforme a sociedade brasileira, mas mudar alguma coisa é possível. Então, estamos num momento bom para ver se o governo, este cartazinho, começa a ser uma multidão de cartazes.
Esse comentário da Ana Bárbara, né? Se o Partido dos Trabalhadores não quer conflito, deve mudar de nome. O presidente Lula, no passado, contava essa história de por que ele criou o Partido dos Trabalhadores. Né? Ele fazia a luta sindical, um belo dia ele chega no Congresso e descobria que lá só tinha fazendeiro, empresário, etc. E tal, não tinha nenhum trabalhador. Aí eu preciso fazer o Partido dos Trabalhadores para fazer a luta no campo institucional. Né? E aí ganhou as eleições, depois buscou os acordos, etc. E tal, como a gente bem conhece. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Quer dizer, os ricos estão sempre em luta contra os trabalhadores, o capital está sempre em luta contra o trabalhador tem que despertar para esse fenômeno também, e por isso, na verdade, tem que lutar não só contra a classe dominante, mas também contra o Congresso dos ricos, como vem sendo feito agora nas redes sociais. O rico é sempre contra o trabalhador. E trabalhador, nós temos que lembrar, não é apenas a pessoa que está coletando lixo, não é cortador de cana apenas. Eu sou um professor universitário, eu trabalho. O outro é designer de videogame, trabalha. Não pode colocar a perna no pau e dizer, passaria a vida sem trabalhar que eu terei dinheiro. Então, não importa se o trabalho tem ar-condicionado, se a pessoa mexe com uma tela de plasma de 100 polegadas e a outra mexe com um papel ordinário, trabalho. E trabalhadores e trabalhadoras somos 99% de qualquer sociedade. Este 1%, o interesse desse 1% é contra o interesse dos 99%. O que não quer dizer que alguns burgueses e algumas burguesas sejam pessoas, e há muitas e muitos, que são pessoas educadas, são pessoas polidas. Antigamente, no Rio Grande do Sul, havia um grande compositor e cantor que chamava Gildo de Freitas. Então, ele dizia que uma pessoa educada é uma pessoa falquejada, que é um galho que tira os espinhos e fica mais lisinho. Tem muitos burgueses falquejados, burgueses educados, que gostam de filme, fazem filme, gostam de arte, deixam um legado para museu. Então, essa gente não é igual à pessoa troglodita que está lá dando um tiro nas outras. Enfim, então tem ricos e ricos. Só que o rico educado e o rico mal educado, ambos têm dinheiro em aplicação. Ambos querem que esta aplicação dê muito. Então, não estou dizendo que o burguês, ele, a pessoa dele, ela é, de pronto, uma pessoa ruim. Eu estou dizendo que o interesse dele é o interesse da exploração. É por causa disso, porque também a classe trabalhadora está cheia de gente que defende o rico e quer ser rica. E quando ela ganha 2 mil por mês, ela já se sente a rica do bairro, porque o outro ganha 1.500. Então, esta ideia não quer dizer que ser pobre é sempre lutar em favor da transformação social. A maioria das pessoas pensa, inclusive, com cabeça de rico, e é pobre. Ostenta, tem aí um meme histórico de um cara que tinha um Uno 85 e ostentou um adesivo atrás, foi Deus que me deu. Então ele achou que era uma grande coisa divina, porque era isso que ele tinha. Enfim, ele mal sabia ele que Deus deu a fábrica da Fiat em Turim para o dono da Fiat. Então ele devia xingar Deus, porque Deus lhe deu um Uno 85, enfim, e o outro deu a fábrica da Fiat. Pois bem, então... Imagina que deu para o herdeiro também, né? Por aí, enfim. Então, e o Gurgel, lá em Rio Claro, coitadinho, tentou fazer uma e Deus não soprou o carro para poder andar. Bem, então, a Caoa aí, de repente, resolve fazer uma indústria nacional de ponta a ponta. Bom, então, nesse quadro, tem pobre que pensa com cabeça de rico, tem rico que eventualmente não é tão, eu diria, ruim pessoalmente, humanamente, contra os pobres. O problema é o interesse. Quem tem bilhões toma uma posição de que não vai aceitar perder os bilhões. Quem tem latifúndio não quer reforma agrária, ainda que ele não pegue uma arma e atire num pobre. Ele vai no clube de tiro e atira num lulinha de papel, que é isso que tem no clube de tiro. É cartazinho do Lula de papel. Ele atira no Lula de papel e ele não atira no Lula pessoa física. Pois bem, o meu problema aqui não é a pessoa, o meu problema é a estrutura do interesse. E a estrutura do interesse da burguesia é contra a classe trabalhadora do mundo. Isso devia ser ensinado para o povo de uma vez só, diretamente. Não pode apenas fazer discurso pela metade. Ontem, o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, meu colega, professor de universidade também, Fernando Haddad disse lá um discurso muito forte em defesa da reforma do IOF, e uma hora ele disse assim:
porque o incremento que vai para o gasto público é tanto. Não pode falar incremento. A gente tem que falar para o povo. E falar para o povo quer dizer, você está se ferrando e o rico está ganhando cada vez mais. A palavra incremento, IOF, está tudo errado quando nós vamos disputar o povo falando IOF. Tem que falar, estão roubando você e estão colocando no bolso do rico. É assim que tem que falar. Mas isso é técnica de comunicação, isso não é também o decisivo. O decisivo é mobilizar. Neste momento, eu volto a dizer aqui, devemos perder a esperança de que a burguesia do Brasil queira uma mudança social do Brasil, porque ela já é a burguesia, ela já goza os lucros extraordinários que tem. Agora, não é de todo descartável que haja um burguês ou uma burguesa, eu diria ilustrados, mais humanizados, porque essa gente, eventualmente, numa hora extrema, dá para lidar com alguma coisa, dá para conversar, dá para disputar algo socialmente. Então, também não é de todo descartável que haja uma certa burguesia que anda com o cachorrinho no meio da rua e que recolhe o cocô do cachorro, porque o resto não anda com o cachorrinho na rua. O resto anda com um carro SUV blindado e passa em cima do cachorro, enfim, e coisas mais. Então, se puder fazer alguma disputa com essa gente, ok. Só que a minha urgência mais importante, querido Leonardo, é dizer que a nossa gente foi dominada pelo discurso e pela ideologia da extrema-direita, e se nós pudermos consolidar o nosso povo para aquilo que é briga mesmo, porque a extrema-direita não briga, a extrema-direita está batendo em pobre, eu quero ver bater no rico. Aí essa gente que está com sangue no olho, essa gente vai dizer, nossa classe trabalhadora, eu estou batendo na pessoa errada, não adianta bater no meu coleguinha de classe trabalhadora, tem que bater no rico. Na hora em que a esquerda puder sair desta condição que eu diria que é muito limitadora, das camisas de força do liberalismo, e puder efetivamente pautar a sociedade, a gente vai descobrir força no povo que a gente não acredita. É isso aí, Alisson. Muito obrigado, muito bom falar com você, como sempre. Como diz aqui ainda, que bom ver o Mascaro tão bem. É isso, né? E vamos ver então, vamos ver os próximos capítulos, né? Porque está ficando cada vez mais emocionante, né? O jogo já está claro para todo mundo. Bom, já li todos. Diga, Edson, para a gente. Eu quero agradecer a todas e todos vocês. A Denise Assis, que tem um papel tão importante nesse nosso esclarecimento do mundo brasileiro, do mundo militar, do mundo das instituições. Paulo Moreira Leite, que tem uma história também magnífica. André Constantini, eu quero aqui dar um abraço em público a esse querido lutador das causas brasileiras, que me mandou uma mensagem tão linda, e a minha turma, que cuida das minhas comunicações, eu estou sem acesso às comunicações, me deu essa notícia. André, vai um abraço muito especial para você, e eu admiro a sua luta, admiro a sua trajetória. Daiane, de quem já falei na outra vez, e querido Leonardo, você... Não, deixa eu marcar aqui a Daiane e a Denise já na transição com você aqui na tela, e a gente passa a bola para elas depois, publicamente. Então, estamos aqui agora em 4, né? Então, Alisson, Daiane e Denise, é isso aí. Obrigada, Léo. Você está me dando a oportunidade de dar um abraço no professor Mascaro, a quem a gente tanto admira, a nossa solidariedade. E você me emocionou. Querida Denise, eu admiro de muitos e muitos anos a sua história, a sua arguta condição de pensadora e investigadora da nossa sociedade, que toca nos pontos nevrálgicos do país, porque é preciso coragem para pensar o mundo militar, o mundo político, e essa coragem nunca lhe faltou. Eu a admiro muito, e é muito emocionante, nesse momento, nós podermos dar as mãos. E eu tive também a ocasião, querida Denise, de falar, na primeira vez que falei ao vivo, nesta volta minha, que foi mês passado, da Daiane, que para mim é um símbolo de uma jovem jornalista, como no alto igual no Brasil, uma mulher de compromisso de luta, e que, quando toda essa perseguição estourou, dela foi a primeira mensagem que eu recebi, e aquilo me emocionou de um modo como não há igual. Então, eu quero dizer a vocês duas que vocês orgulham as lutas de esquerda do Brasil e as lutas do jornalismo e das mulheres do Brasil. E o querido Leonardo, eu digo a vida inteira, é o Emílio Zola do século XXI. Não, eu sou só um aluno, viu, Daiane e Denise. Uma vez o Zé de Abreu falou que a gente tem aqui uma universidade aberta de política, né?
Então, eu sou um aluno da Universidade Aberta 247, eu vou aprendendo, né, e vou guiando aqui meu pensamento com grandes professores como o Alisson Mascaro. Todo dia a gente está sempre exercitando, né, o pensamento, então isso é muito, muito interessante. Um dia eu Você até é um pretendo, maestro. viu, Alisson? Você é o maestro. Mas é um maestro na condição de aluno, então isso que é muito louco. Um dia eu até pretendo, assim, quer dizer, escrever um livro ou escrever um relato, né, de como eu fui moldando meu pensamento a partir do diálogo. Quer dizer, porque Que a bom. gente vai vendo, observando, vendo as questões que se apresentam na prática, né? Enfim, a gente lutou muito, né? Até interessante a gente estar vivendo esse momento político agora. A gente lutou muito para que o presidente Lula pudesse voltar nessa construção de frente ampla. E a gente está vendo um colapso dessa frente ampla nesse momento, né? E aí a gente vai vendo, quer dizer, qual é a saída para a gente chegar ao sonho brasileiro, que é o que o Alisson colocou logo no comecinho, né? O sonho brasileiro é o povo no poder. É o povo. O que é preciso para ter o povo no poder num país onde a elite se comporta de forma tão agressiva? E muitas vezes recorrendo, né, Alisson, aos militares, que a Denise conhece tão bem, né? Quer dizer, quando ela não consegue resolver a parada com a Globo, com a SBT, com a Record, com os meios de comunicação, então vamos chamar os militares. Quando fica tudo resolvido, não, dá uma bronca, dá um castigo nos Guarda militares. Os militares. Guarda os militares, põe alguns na cadeia agora pela primeira vez. Então, mas nós vamos chegar lá. Ainda veremos o povo brasileiro no poder. Isso vai ser muito legal. Muito bom, muito bom. Gente. Obrigado. Obrigada, Alisson. Sempre emocionante. Muito obrigado. Muito Valeu. obrigado. Vamos ficar ouvindo aqui as duas. Abraços. Um abraço.